Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, domingo pela manhã, 9h30, conforme combinamos, mais um estudo bíblico, onde estaremos hoje tendo um panorama bíblico dessas duas cartas do apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja em Tessalônica. Você sabe que esse era o trabalho do apóstolo Paulo, que ele executava com muito amor seu ministério, porque ele nos contou o seu encontro com Cristo, a estrada de Damasco, como ele foi ficar a sós com Deus durante muito tempo, muitos anos, e ali orando, ouvindo a Deus em plena comunhão com Deus, conhecendo mais a Jesus e a sua palavra. Chega no momento certo em que ele é enviado às missões para pregar o Evangelho fora de Jerusalém, da Judéia. Ele vai de cidade em cidade, faz várias viagens missionárias, e em cada cidade que vai, seu costume começar a pregar o Evangelho e ali plantar uma igreja, e continua a sua viagem de cidade em cidade, mas ele nunca esquece as igrejas que ele plantou e sempre mandava cartas de ensino para reforçar a fé dos irmãos em Cristo, gentios que se converteram, judeus, enfim. Que exemplo lindo o apóstolo Paulo nos deixou, que cada um de nós ouça e viva dessa maneira. Este é o exemplo, o modelo para todos nós. Então hoje nós vamos fazer um panorama aí de 1º, 2º Tessalonicenses. Só para lembrar você, hoje à noite, 18 horas, estaremos na casa de Deus, ali no templo, todo mundo de máscara, tudo higienizado lá no local, tá? Onde nós vamos adorar a Deus juntos. Vamos ouvir a sua mensagem, a sua palavra, a palavra de Deus. Convide aí sua família, seus amigos. Esteja hoje à noite, 18 horas, apesar de ser um dia assim meio agitado hoje, dia das eleições, mas organize, se possível, agora de manhã, vá cumprir aí o seu voto aí, e vamos estar orando por Olinda, orando pelo Nordeste, pelo Brasil, por cada estado, cada cidade, para que a palavra de Deus entre no coração de muitas famílias e muitos sejam salvos, e assim nós veremos um país transformado, diferente. A igreja permanece de oração em qualquer situação. Terça-feira temos a nossa reunião de oração no Zap, às 20 horas, participe. Quinta-feira é o culto de pregação da palavra de Deus, e de 15 em 15 dias o Pedro está aí pela internet com o nosso culto de adoração às 18 horas. É o nosso trabalho, é o que nós estamos fazendo aí. Não existe, eu quero lembrar do relógio de oração. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, tanto no país como nas nações, um momento muito difícil, muito delicado. Essa pandemia aí, nós vemos o mundo sofrendo, no país, nosso estado, em Pernambuco, quantas pessoas sofrendo aí com o coronavírus. É oração, clamar a Deus, né? Então nós estamos aí com o relógio de oração. Você entra aí, nós vamos até 10 de dezembro, tá? Eu pedi à igreja que 30 dias nós estivéssemos em oração. É assim a nossa vida, a vida do cristão é assim. Temos Cristo e vivemos para adorá-lo, para ouvir a sua palavra e abençoar uns aos outros. Essa é a nossa vida. Muito bem, queridos, vamos orar antes do início da aula. Pai querido, obrigado por esta manhã. Que privilégio, Senhor, podemos abrir a Tua palavra, escrita, inspirada, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, através do apóstolo Paulo, essas recomendações que Ele deixa para nós, que ouviu de Ti. Dá-nos um coração quebrantado, humilde, Senhor, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e vivê-la. Abençoa a Tua igreja aqui em Olinda, cada família. Entregamos a vida do Alcides, da Érica, da Albenita, aqueles irmãos que foram acometidos aí, Senhor, por doenças, enfermidades. Repreenda, Senhor, esse vírus, Senhor, que tem atacado, tem entristecido tanta família e o Teu povo. Nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos que milagres aconteçam na nossa vida. Abençoamos o Brasil, esse dia de eleições. Tem misericórdia dessa nação e do mundo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O apóstolo Paulo, ele, nas suas viagens, ele estava em Filipos, plantou a igreja ali, os filipenses, uma igreja abençoada, forte,
mas ele conta que sofreu muitas perseguições, lutou, sofreu muito, foi expulso, enfim, e continuando ele chega a Tessalônica, e como é seu costume, ele vai à sinagoga e começa ali a falar aos judeus, na sinagoga, sobre Jesus e a sua salvação, e daqui a pouco ele está pregando aos gentios, e judeus e gentios se convertendo, ele estabelece uma igreja em algum local, põe líderes para tomar conta dessa igreja, e ele continua a sua viagem, porque foi isso que o Senhor mandou, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele ouviu e obedeceu, e que nós possamos fazer o mesmo. Ele deixa líderes ali, e agora escreve para fortalecer os líderes, no caso aqui, aqueles que estavam dirigindo a igreja, para fortalecer a fé em Jesus, e advertindo sobre os falsos profetas. Era um cuidado que ele tinha, porque ele ficava sabendo que muitas vezes dentro da própria igreja levantavam-se falsos mestres, falsos profetas, que nunca se converteram, mas queriam trazer os seus ensinos dentro da igreja. Ele recomendava sempre uma vida santa, viva a vida santa, porque nós somos o povo exclusivo de Deus, fomos comprados pelo seu sangue, ele nos perdoou, transformou a nossa vida, viva uma vida santa, pura, porque Jesus prometeu que ele vai voltar, e ele voltará. Esteja pronto para a vinda do Senhor Jesus. Muito bem, vamos começar aqui do 1 ao 10, eu vou ler aqui alguns textos, e nós comentamos, tá? Ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre começa aqui com a sua saudação, dizendo que a graça de Jesus, a paz de Jesus esteja com todos. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionamos em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é grato a Deus pela vida aqui dos Tessalonicenses, que trabalham com amor, com esperança pela fé em Jesus. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Paulo está elogiando, a fé de vocês tornou-se um modelo. E a Macedônia, a Acaia, toda parte, a palavra de Deus chegou lá, porque vocês pregam o Evangelho. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, a quem nos livra da era que há de vir. O apóstolo Paulo começa aqui a sua carta aos Tessalonicenses louvando a Deus, glorificando a Deus pela vida dos irmãos lá em Tessalônica. E ele cita o esforço, a perseverança, o trabalho, a fé, a esperança, o amor que eles têm a Deus, que vivem em comunhão uns com os outros e pregando o Evangelho a todos. Reconheceram que é o Espírito Santo quem realiza a obra de salvação, milagres, é o Espírito Santo quem realiza tudo isso. E Paulo, ele se orgulha em dizer: vocês são meus seguidores, assim como eu cheguei aí, como ensinei o Evangelho, vocês estão fazendo da mesma forma, vocês estão levando o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de muitos. E ele se alegra e ele diz: olha, vocês são modelos de cristãos, o cristão tem que viver assim. Ele foi salvo, então ele é uma bênção para a sua família, mas na igreja, no trabalho, nas ruas, em qualquer cidade, onde ele estiver, ele é um modelo de Cristo. Ele leva Cristo Jesus para aqueles que não o conhecem. E ele finaliza dizendo 2 pontos aqui importantíssimos. Ele sabe por que vocês estão vivendo assim?
porque vocês estão levando o Evangelho a tantas pessoas em toda parte, porque vocês estão abençoando tanta gente, porque vocês, primeiro, abandonaram os ídolos. O coração de vocês está limpo, está puro, está diante de Deus. Vocês não estão presos aos ídolos desse mundo, aos prazeres desse mundo, não, ao sensualismo, à vaidade, à ambição, à riqueza, ao dinheiro. Vocês estão livres. Vocês tiraram todos os ídolos da vida de vocês para servir a Deus. E o segundo ponto que Paulo menciona aqui sobre a igreja de Tessalônica é que eles viviam esperando a volta de Jesus. Estavam prontos. Eles criam que Jesus morreu, que ressuscitou, voltou ao Pai. Ele prometeu voltar, está preparando um lugar para a sua igreja, e prometeu voltar para buscar o seu povo. E a igreja em Tessalônica vivia pronta, Jesus vai voltar e eu quero estar com ele para sempre. Queridos, que exemplo maravilhoso nós começamos aqui, né, com a igreja em Tessalônica, e que fique esse exemplo para nós. Muitas vezes nós entregamos nossa vida a Jesus e na nossa caminhada, nas responsabilidades de família, da igreja, do trabalho, as dificuldades da vida, nós ficamos assim meio desanimados. Mas lembre-se, Jesus Cristo é tudo para nós, nesse mundo tudo vai passar. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele vai te ajudar, você vai vencer. E, acima de tudo, lembre-se que Ele prometeu e voltará para nos buscar. Muito bem, vamos passar para o capítulo 2, que aí Paulo agora faz questão de relembrar a igreja de Tessalônica o seu ministério. Como é o seu ministério? Como é que ele trabalha? Como foi que Deus o salvou e mandou que ele fosse realizar a sua obra? Ele diz assim, capítulo 2, tá? Está acompanhando aí a sua Bíblia? Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, ele está contando lá em Filipos, sofri muito. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus. Apesar da surra lá em Filipos, mas ele prosseguiu, já estava em Tessalônica, levando o Evangelho para vocês aí. Em meio a muita luta, Paulo está dizendo, pregar o Evangelho é luta, é sofrimento, é perseguição, é traição, é dor, mas eu não parei, não desisti. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganar vocês. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de engano, de pretexto, para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Está dizendo, eu não vivi entre vocês aí para ter lucro nenhum, mas para levar o Evangelho. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Paulo está dizendo, eu estava aí em Tessalônica, trabalhei, preguei, ensinei, apesar dos perigos, das lutas, nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus para abençoar vocês. Paulo está falando do ministério dele, né? Como é que se vive no ministério. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Queridos, que lição maravilhosa o apóstolo Paulo está nos deixando aqui. Ele dizendo, olha, eu quero lembrar vocês são testemunhas, Deus é minha testemunha. O tempo que eu tive aí com vocês, eu não estava aí para ganhar dinheiro, para ser pesado a vocês, eu trabalhei arduamente. Nós sabemos que além do seu ministério, o ministro é digno do seu salário, mas Paulo tinha o seu trabalho, como outros apóstolos, e assim deve ser os líderes. Ele fazia tendas, ele tinha o seu trabalho,
e a sua profissão e ganhava dinheiro. Ele disse: eu não fiquei aí para ser pesado a vocês, né, por ganância, nem fiquei tratando uns ou outros com bajulação, querendo agradar. Não, vocês são amados do meu coração, amo vocês porque vocês pertencem a Cristo, vocês são ovelhas de Cristo, eu não sou dono de vocês. Eu estou aqui para realizar o meu trabalho, o meu ministério, de pregar o Evangelho, de ensinar a vocês como devem viver no temor a Deus, como a igreja de Cristo, que Ele salvou e virá buscar. O ministério trabalha-se muito. Você que está na igreja, você que tem uma função na igreja, no ministério, lá você trabalha com crianças, com adolescentes, com jovens, homens, mulheres, na música, na mídia, enfim, todas as áreas da igreja com muita luta, com esforço, porque o diabo, em primeiro lugar, ele não quer que a igreja cresça, glorifique a Deus, ame uns aos outros, abençoe uns aos outros, e tem o nosso relacionamento muitas vezes é difícil, não, com os irmãos, mas Paulo está dizendo: eu nunca desisti, nunca desanimei, apesar de sofrer, mas sempre preguei o Evangelho, sempre abençoei a vida de vocês. Muito bem. Um outro ensinamento, ele diz aqui que nós devemos viver firmados na palavra de Deus, naquilo que Jesus ensinou, porque agora nós somos seguidores de Cristo. No capítulo 2, de 13 a 16, ele diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Enfim, ele está elogiando aqui a igreja de Tessalônica, que ao receberem Paulo pregava o Evangelho, ensinava sobre Jesus, como nós devemos nos conduzir, e Paulo está elogiando porque eles ouviram e aceitaram a pregação de Paulo como sendo a palavra de Deus, e eles decidiram viver assim para a glória de Deus, e abençoavam a todos. O Evangelho se expandia, e quantas centenas e milhares de pessoas conheceram Jesus pelo testemunho da igreja em Tessalônica. Essa é uma igreja muito elogiada por Paulo, que deve ser um exemplo para mim e para você. Muito bem, no versículo 17 a 20, Paulo agora ele explica por que ele demorou tanto a chegar em Tessalônica. Esteve lá, plantou a igreja, deixou os líderes, saiu na sua viagem missionária, mas demorou muito a voltar. E ele explica por quê. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, Paulo está dizendo aqui: olha, eu me esforcei muito para chegar aí. Nós sabemos que as viagens naquela ocasião eram viagens demoradas, de meses, por navio, né? E aquela demora imensa, e ele disse: eu me esforcei muito, mas não conseguia, porque Satanás me impedia, ele não queria que eu chegasse aí para ver o progresso de vocês, para animá-los, exortá-los, adverti-los. Faltaram recursos, muitas vezes doente, perseguições onde eu estava vivendo, mas eu sei, eu estou orando que eu vou chegar aí. Ele dizia: porque vocês são a minha alegria, vocês são a minha glória. Que relacionamento bonito aqui, né, do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica. E é assim que nós temos que viver, cheios do amor de Deus, amando uns aos outros, abençoando a todos e glorificando a Deus. É para isso que a igreja existe, a igreja está junta, porque somos membros do corpo de Cristo. Muito bem, capítulo 3, passa para o capítulo 3 aí, são 5 capítulos, depois tem mais 3 aqui da outra carta. Ele começa com oração, aqui capítulo 3, por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas,
E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito na fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo está aqui dizendo que o seu coração está aí totalmente voltado para a igreja, para orar, para clamar a Deus por eles, porque as lutas tanto estavam perseguindo, Paulo estava sendo perseguido, como ele sabia que a igreja em Tessalônica estava sofrendo perseguições. Se eu vou mandar Timóteo para ajudar, para fortalecer, porque ele sabia da luta enorme que eles estavam enfrentando. Capítulo 3, né? E no versículo 11, ele diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Eu quero chegar aí, eu quero ajudar vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então Paulo vivia assim ansioso por chegar lá em Tessalônica, porque ele sabia que quando eles se converteram, as lutas aumentavam, Satanás, os religiosos, os falsos profetas, e ele queria estar ali para ajudá-los. Por isso ele vivia em oração. Ele disse: esperem, eu vou chegar, vivam em santidade de vida, Deus é fiel e eu vou chegar aí para ajudar vocês. Veja que amor o apóstolo Paulo tinha pela igreja, e é isso que ele nos ensina. Muito bem, capítulo 4, estamos no capítulo 4 aqui. Ele nos diz o seguinte, capítulo 4: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Paulo fazia questão de escrever a igreja para falar do seu amor, de Jesus, mas ele queria que os irmãos vivessem firmes na fé, em amor, em comunhão uns com os outros, ajudando, protegendo, levando o evangelho, ajudando os necessitados, né? Então ele disse: eu quero que vocês vivam para agradar a Deus. O cristão não vive de qualquer maneira. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: olha, a igreja em Tessalônica, vocês têm que viver uma vida santa, não vivam dominados pela imoralidade sexual, pelo adultério, pelo sensualismo, porque isso entristece o Espírito Santo que está em vocês. Esse não foi o estilo de vida que Deus lhe deu, para isso Ele te perdoou, limpou, purificou o seu coração. Não viva na prática do pecado sexual como os pagãos vivem, aqueles que não conhecem a Deus. O Espírito Santo que está em nós se entristece e não se manifesta na nossa vida, e a nossa vida fica sem uma direção, e nós iremos prestar contas a Ele por isso. Então Paulo está dizendo: vivam de maneira santa para agradar a Deus como filhos de Deus. Muito bem, aí ele pula para o capítulo 13 aqui, nós vamos para o capítulo 4, versículo 13, quando ele ensina, e eu quero relembrar com você, sobre a vinda de Jesus. Como será a vinda de Jesus? Nós temos que estar prontos, sabendo como será, como acontecerá.
porque muitos ensinam de maneira errada isso, e o apóstolo Paulo esclarece muito bem para nós, para que você não tenha dúvida. Como será a vinda de Jesus? Quando será? Como é que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Muito bem, capítulo 4, versículo 13, tá? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os irmãos em Cristo que morreram, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então os irmãos que morreram vão ressuscitar também. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Primeiro os irmãos que morreram ressuscitam, depois nós seremos arrebatados. Como diz aqui, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Queridos irmãos da Igreja Cristã, Nova Vida e Olinda, você que nos assiste, essas são palavras aqui muito sérias para a nossa vida, para a nossa fé, porque não se trata apenas de vivermos uma vida aqui tranquila, confortável, porque nós fomos salvos, pertencemos a Jesus, mas Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja, os que morreram e os que estão vivos. Então, se Jesus prometeu, isso vai acontecer. Então, mediante essa promessa de Deus que acontecerá, quando nós estaremos com o Senhor para sempre, nós precisamos estar prontos, vivendo no temor a Deus, vivendo para agradar a Deus, vivendo para amar a Deus. Então Paulo fala claramente, Deus deixou para nós o nosso futuro, o nosso destino não é nesse mundo. Nós vamos partir daqui, ou morrendo antes, ou sendo arrebatado, o nosso lugar no céu com Jesus. Então vença esse mundo, já que você tem essa esperança, viva pela fé em Jesus. Ele começa afirmando, se Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, ele fez isso por nós, então nós vamos morrer e ressuscitar também, ou ser arrebatados. Quando chegar o dia da vinda de Jesus, que só ele sabe o dia, ninguém sabe, só o Pai sabe, inclusive tem falsos profetas hoje até dizendo que Jesus já está aqui, Jesus já está entre nós aí, não sei se no Oriente ou aqui no Ocidente, mas que Jesus já chegou e vai acertar com todo mundo. Não é assim. Diz que chegará o dia que só o Pai sabe, os anjos vão ficar sabendo e Jesus vai voltar, ele vai ficar nos ares, ele não vem a essa terra, fica nos ares. Aí o que acontece? Os irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Se, digamos que aconteça agora, nós que estamos vivos iremos ser arrebatados, juntos vamos encontrar com o Senhor e vamos para o céu, vamos estar com Ele para sempre, vamos reinar com Ele para sempre. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre como será a vida eterna, é o que nós devemos ter, porque nós cremos na palavra de Deus, e Paulo termina dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, primeiro, nós temos a esperança da vida eterna, nós sabemos como acontecerá, e é isso que nós devemos anunciar, falar para todo mundo, porque aquilo que Deus falou, Ele cumpre na sua palavra. Amém, queridos? Muito bem. Terminamos aqui o capítulo 4, vamos para o capítulo 5, para encerrar aqui. E ele continua dizendo como será o dia do Senhor. O dia do Senhor é exatamente o dia da sua vinda. O dia do Senhor é esse período, desde que Jesus veio, nos salvou, até quando Ele voltar. Nós fomos salvos, agora estamos esperando para estar na eternidade com Ele. O que vai acontecer? Capítulo 5, aberta aí a sua Bíblia, capítulo 5, do 1 ao 11. Irmãos, Paulo continua ensinando. Quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém sabe como o ladrão chega na casa de alguém. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente,
como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos de dia, sejamos simples, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo aqui, nesse ensinamento, capítulo 5, do 1 ao 11, ele diz que nós temos que estar atentos. Está falando para a igreja de Tessalônica, esse é o recado para nós: fiquem atentos, porque o dia do Senhor, a vinda de Jesus, será como um ladrão que chega à noite para assaltar a casa de ninguém sabe, chega na surpresa, num grito, num barulho, né? E ele esteja pronto. O mundo não está esperando, porque o mundo vive de qualquer maneira, não querendo as promessas de Deus, né? Mas que estejamos atentos, uma vida simples, uma vida santa, no temor a Deus, confiando no Senhor, vivendo em obediência à sua palavra, revestidos do Espírito Santo, né? Nós somos salvos para viver com Ele eternamente. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos. Mas o dia do Senhor vai chegar. Aquele dia em que o Pai irá nos levar, e aqueles que o rejeitarem, que não quiserem Jesus, não haverá mais meio de salvação. Eles serão condenados junto com os demônios e com o diabo, porque rejeitaram a Cristo, que é o único meio de salvação para o homem. Estejamos atentos, prontos. Hoje nós devemos estar prontos para a vinda do Senhor. Paulo continua trazendo mais ensinamentos aqui, do versículo 12 até o final, quando ele diz assim: portanto, nós lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, os líderes da igreja. Tenham consideração, tenham na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja preservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Ele termina aqui abençoando a igreja de Tessalônica e desejando que a graça de Deus continue. A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. Tudo isso que Ele nos ensinou, que Ele preparou para nós, para vivermos uma vida santa diante de Deus. Por exemplo, Ele diz, como igreja, a igreja, o rebanho, tem que honrar os seus líderes, os pastores, os líderes da igreja, os líderes de cada departamento. Temos que honrar, porque Deus estabeleceu essas autoridades para nos abençoar. Eles, a igreja, tem que procurar fortalecer uns aos outros, não com divisão, com briga, com confusão, com separação. Nós temos que procurar fortalecer. Por isso nós devemos viver diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não um coração cheio de ciúme, de raiva do irmão, de inveja, de ambição, querendo ser melhor do que o outro. Não, fortaleçam a fé, vivam em paz uns com os outros. Orem sem cessar. Nós temos o nosso relógio de oração. Quero lembrar a você, a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, você que nos acompanha,
Nós começamos e vamos até 10 de dezembro, relógio de oração, 24 horas de oração, clamando a Deus. Você sabe o momento difícil que o Brasil está vivendo, o mundo, as nações em guerra. Temos que orar, clamar a Deus. E é o que Paulo nos ensina aqui. Sejam gratos ao Senhor por tudo. A pessoa que só vive murmurando, reclamando, o que vai acontecer, o que vai ser. Confia no Senhor, meu irmão. Sua vida aqui na eternidade pertence a Deus. Vivam cheios da fé na palavra de Deus. Afaste de todo o mal. Quando você vê seu coração fechado, amargurado, triste, cheio de raiva, de ambição, tire isso do coração. Isso não vem de Deus, não. Isso vai roubar a sua fé. Isso vai afastar você da presença de Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Deus estejam sobre você. É como Paulo termina aqui a sua carta, como ele sempre fez. Muito bem. Terminou a primeira carta e agora vamos para a segunda carta, que são 3 capítulos apenas. Nós vamos ver aqui rapidamente, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você pode ler aí do 3 ao 12, que mais uma vez ele começa aqui a segunda carta para reforçar. Ele mandou a primeira carta sobre o que eles receberam, estavam vivendo, praticando, e o seu coração se alegrou, e ele mandou outra carta para reforçar, fortalecer a fé deles. Então ele começa agradecendo a Deus pela vida deles, né, que eles continuem vivendo como cidadãos do reino de Deus, lembrando que os ímpios nunca eles vão viver em paz, nunca eles vão ajudar, abençoar, perdoar, porque não conhecem, não têm o temor a Deus. Então Paulo está aqui, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, continuem sendo um modelo, um exemplo, falem de Jesus, levem o Evangelho e abençoe a todos. No capítulo 2, ele fala um assunto aqui muito importante, que é o anticristo. Aquele homem, aquele sistema do diabo, um anjo caído, enfim, que nós devemos estar prontos, porque ele vai se levantar antes da vinda do Senhor. Capítulo 2, vamos ler aqui do 1 ao 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele está dizendo, não se deixe enganar, não. Nós vamos esperar o Senhor chegar, mas em oração na sua presença. Não deixe que ninguém os engane. Jesus chegou, Jesus vem aí, está chegando, vai chegar amanhã, vai chegar daqui a um mês. Não deixe ninguém enganar vocês, não. Antes daquele dia virá apostasia. Nós vamos ver centenas, milhares de pessoas que diziam seguir a Cristo, abandonando a fé por causa dos problemas, da luta, acusando o pastor, os irmãos da igreja, vão apostatar, vão abandonar a fé por causa do sofrimento, da perseguição. Então será revelado o homem do pecado. Olha, um dos nomes do anticristo, o homem do pecado, o anticristo, o iníquo. Tá? E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram do que quando eu ainda estava com vocês costumava lhe falar? E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o perverso. Olha, outro nome que Paulo cita. O perverso, o iníquo, o homem da perdição, o anticristo. Ele será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus levará o seu povo e esmagará para sempre, destruirá o poder do diabo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Presta atenção, alguém vai se levantar aí, antes da vinda de Jesus, para fazer sinais, muitos vão segui-lo, mas é de acordo com o poder de Satanás. Veja como Satanás está por trás de todo o mal para enganar, afastar as pessoas de Jesus. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar.
Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queridos, o que nós estamos ouvindo aqui foi uma revelação do Espírito Santo que ele deu à sua igreja há 12.000 anos atrás. A igreja tem entendido isso aqui, e veja que muitos sábios, entendidos e ricos e poderosos desse mundo não sabem nada disso. Isso é um privilégio para nós, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Ele está dizendo que nós devemos estar atentos com as profecias. Olha, Jesus está vindo, Jesus já chegou, vai chegar mês que vem. Nós estamos vivendo um momento assim, cheio de profecias. Você abre lá o YouTube, lá, enfim, cuidado, porque o inimigo quer enganar. Antes da vinda de Jesus, esse inimigo, esse anticristo vai levantar para roubar a fé de muitos, perseguição, morte. Muitos vão negar Jesus, porque terão medo. Veja o quanto nós precisamos nos fortalecer em Jesus. Ele quer se exaltar, quando ele chegar, ele quer se apresentar como Deus, ele quer ser acima de Deus, ele deseja sentar-se no trono de Deus. Lá ele não vai sentar não, porque Jesus é que está lá, à direita do Pai. Ele quer se revelar, ele vai fazer milagres, vai fazer o bem, enganar a muitos. E que o Senhor nos guarde, nos cubra com o seu sangue, que o Espírito Santo esteja em nós, que possamos continuar firmados na fé, na palavra de Deus, naquilo que está escrito, naquilo que Ele deixou para nós. Mas o que acontece, depois de um período, o Senhor vem e vai nos levar para Ele, e vai esmagar Satanás. Todos que o rejeitaram Cristo, serão condenados eternamente. Muito bem, chegamos ao capítulo 3, que é o encerramento. Estaremos terminando aqui, do versículo 1 a 5. Diante de tudo isso, Paulo faz uma oração. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Paulo está dizendo, olha, luta, perseguição, estão me ameaçando, mas olhem por mim, eu não vou parar, eu vou continuar levando o Evangelho. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus, à perseverança em Cristo. Então, Paulo está pedindo oração. Orem por mim, igreja em Tessalônica, orem por mim. E eu peço, igreja de Nova Vida em Olinda, orem por mim, eu preciso da sua oração. Vamos orar uns pelos outros, vamos estar firmes para adorar a Deus e levar o Evangelho a muitas pessoas. Vigiem, porque o diabo quer nos destruir, quer nos afastar, nos dividir, nos enfraquecer. Encham-se do amor de Deus, da presença de Deus. Muito bem, ele deixa um ensinamento aqui tremendo também. Ele soube de algumas notícias, as notícias chegavam para Paulo, que existia uma turma lá de preguiçosos, ficavam na igreja, ficavam pedindo dinheiro lá aos irmãos, aos líderes, queriam se aproveitar da igreja. E Paulo dá essa exortação. Vamos estar atentos aí. É o capítulo 3, de 6 a 15, nós vamos estar terminando aqui. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado.
Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Paulo está dizendo, qual foi o exemplo que eu deixei para vocês durante o período que estive aí trabalhando, tanto no ministério, na pregação, como fazendo as minhas tendas, ganhando meu dinheiro, meu sustento. Nunca fui pesado a vocês, nunca vivi aí enganando vocês, roubando, desfrutando de vocês. Não, sempre fui produtivo no ministério, no meu trabalho. Não permitam que esses homens, essas pessoas estejam enganando vocês. Não querem trabalhar, ficam aí na igreja o dia inteiro para receber dinheiro, receber ajuda e roupa e alimento, enfim, mas não querem trabalhar. Pessoas saudáveis. Então vigiem, fiquem de olho, essas pessoas não estão seguindo a Cristo. O homem de Deus, a mulher de Deus trabalha, sabe da sua responsabilidade, cuida da sua família, estuda, se esforça. Não, Paulo diz, dia e noite eu trabalhei, eu não parei. Então, essas pessoas não estão seguindo a Cristo, eles querem enganar, se aproveitar de vocês. Não deixe que eles façam isso, não os tenham como inimigos, não os lancem ao inferno, mas não deixe que eles vivam se aproveitando da igreja. E ele dá essa frase aí muito conhecida. Por quê? Porque quem não quer trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar não, então meu filho não vai comer. Exorte, encoraje para que eles vivam no temor a Deus e vá trabalhar e cuidem da sua própria vida. E vocês façam o bem, ajude as pessoas necessitadas. Tem alguém necessitado, doente, viúvas, enfim, ajudem aquelas pessoas que precisam. Muito bem, queridos. Paulo termina a sua carta aqui, a segunda carta de Timóteo, veja, a Tessalônica. Veja que amor escreve uma carta, dando muitos ensinamentos, escreve a segunda, para que eles vivam de maneira a agradar a Deus, não de qualquer maneira, mas como filhos de Deus. Aí ele termina, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É desta forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos, que esses conselhos do apóstolo Paulo, que ele recebeu de Deus, que tem abençoado a igreja esses 2000 anos, que chega para nós essa manhã, seja para o nosso fortalecimento, a nossa fé, que possamos viver no temor a Deus, em obediência à sua palavra, não como queremos, mas que possamos viver para a glória de Deus e para abençoar a nossa família, a igreja. Isto é um privilégio para nós. Vivendo assim, estaremos esperando a vinda de Jesus, onde estaremos para sempre com Ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Lembre-se, todo domingo, 9h30, estaremos aqui com o estudo da Palavra de Deus e hoje, às 18 horas, vamos estar juntos. Leve a sua família, convide seus amigos. Deus abençoe a todos.